Muito bom dia. Gostaria, em primeiro lugar, obviamente, de vos saudar, cumprimentar a vocês que estão aqui e a todos aqueles que nos acompanham a partir lá de casa. Não é possível estarmos aqui todos, mas pronto, mas estamos pelo menos em espírito. Se estivermos todos unidos no mesmo espírito de adoração e de louvor a Deus, estamos todos unidos. E isso é que é o mais importante. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Saulo por este momento que ele nos proporcionou, que nos elevou certamente a Deus, não é? E esta manhã, a 4 dias ou 5 dias do Natal, é inevitável que nós não mencionássemos esse facto, não é? Vivemos um Natal que se calhar é diferente do habitual. Esta tarde nós iremos ter a oportunidade de ter a nossa habitual festa de Natal. Vai ser habitual como festa de Natal, mas a forma como ela vai ser feita não é habitual. É um dos momentos altos do ano, para mim pessoalmente, é quando nós temos aqui a nossa festa de Natal e a sala está cheia. Estão pessoas sentadas pelos corredores, pessoas sentadas na galeria, pessoas lá fora no átrio. E este ano, pela primeira vez, a igreja vai estar vazia. E isso é um momento de... Peço desculpa, não estava à espera que esta emoção me viesse, mas é um momento de, simultaneamente, tristeza, mas simultaneamente também de alegria, porque é nestes momentos de tristeza que nós encontramos a força e a coragem que precisamos no nosso Deus. Portanto, estão todos convidados esta tarde a assistir online através da nossa emissão a esta festa, que teve a habitual participação de todos os intervenientes, sobretudo das crianças, não é? E que será certamente um momento de grande ternura, mas também de grande louvor e de adoração ao nosso Deus. E uma das coisas que eu reparei quando dava a minha contribuição para a festa e tive que preparar um pequeno vídeo e andei à procura de imagens que retratassem, no fundo, o Natal. E não sei se, pela primeira vez, reparei numa coisa. Portanto, eu utilizei um motor de busca para encontrar essas imagens. E quando eu procurava imagens sobre o Natal, eu encontrei milhares ou milhões de imagens do Pai Natal, das renas, da árvore de Natal. E eu que queria encontrar uma imagem da manjedoura, do bebé Jesus, não conseguia encontrar. E isto pôs-me a pensar que será que nós... Obviamente o Natal não tem um significado muito particular teológico para nós, porque não existe esse significado, porque muito provavelmente não foi nesta altura do ano que Jesus nasceu. Mas nós aproveitamos normalmente o Natal como um momento em que as pessoas estão mais receptivas para ouvir falar do Natal, para ouvir falar de Jesus, para lhe falar de Jesus, não do Jesus menino, mas do Jesus homem que nos veio para nos salvar. E eu pensei, será que nós que começámos a celebrar o Natal com o pretexto de comemorarmos o nascimento de Jesus, lentamente, com o passar do tempo, ano após ano, desviamos-nos disso e hoje as narrativas mais populares acerca do Natal não envolvem Jesus. Estou a falar, obviamente, da nossa sociedade. Mas nós próprios corremos o risco de que isso seja uma realidade também na nossa vida. Sejamos tão mais atarefados com os preparativos, com a festa, com os presentes, que coloquemos de parte Jesus. E hoje a meditação que eu trago é uma meditação sobre 2 dos meus personagens favoritos da história do Natal, do nascimento de Jesus. E, curiosamente, são 2 dos personagens que raramente nós vemos retratados no imaginário que nós estamos habituados a ver à volta do Natal. Eu gostaria de vos convidar a acompanharem-me na leitura de um texto que se encontra no capítulo 2 de Lucas, que é o evangelista que retrata com maior detalhe o nascimento de Jesus. Capítulo 2 de Lucas, e nós podemos ler a partir do verso 21. Lucas 2, 21. Relata assim Lucas: cumpridos os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo fora posto antes de ser concebido.
quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhes revelado por o Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o que a lei ordenava, ele então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor Deus, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino: Esta criança é posta para queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E uma espada traspassará também a tua própria alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde que se casaram. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. Chegado na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Estes são 2 dos meus personagens favoritos do Natal. Mas, curiosamente, nós nunca ouvimos falar deles, para não. E tal, isto passou-se 40 dias depois do nascimento de Jesus. É verdade. Os tais rituais que nos falava no início do texto que lemos, ao final, passado uma semana, no 8º dia, o menino, caso fosse varão, era circuncidado, e depois a mulher ainda tinha que estar mais 33 dias em purificação, ou seja, era uma forma de dizer, dar tempo para que a mulher se pudesse restabelecer, pudesse recuperar as suas forças, para que pudesse ter condições de depois, 40 dias depois do nascimento, se apresentassem no templo para dedicar a criança, sobretudo neste caso que era o primogênito de Maria, não seria de José, mas seria o primogênito de Maria, para ele ser dedicado e apresentado no templo. Passaram-se 40 dias. Será que isso é uma boa desculpa para estes 2 personagens não aparecerem na cena do Natal? Até porque os reis magos que habitualmente aparecem, não é? Como que o menino acabou de nascer e os reis magos estão a chegar. Não é verdade. Provavelmente 2 anos depois, ou cerca de 2 anos depois, é que os magos chegaram ao contacto de Jesus. Já provavelmente ele estaria noutro sítio que não Belém. Não sabemos, não é? Porquê é que são um dos meus personagens favoritos da cena do Natal? Porque são 2 pessoas que eu tenho uma profunda admiração por elas, mesmo não havendo muitos detalhes acerca. Mas os detalhes que existem acerca destas 2 personagens são incrivelmente deliciosos. Reparem, quem é que eles eram? Simeão, reparem só nos atributos. O nome dele era Simeão, era um homem justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Vocês não gostavam que esta fosse a vossa descrição? Eu gostava que esta fosse a minha descrição. O nome dele é Paulo Peixoto, é um homem justo e temente a Deus, que espera a consolação de Israel e o Espírito de Deus está sobre ele. Quem é que não gostaria de ter esta apresentação? Era um homem provavelmente já de idade bastante avançada. E ele estava à espera da vinda de Jesus, da vinda do Messias. Muitas vezes nós somos injustos e achamos que no tempo de Jesus ele veio e ninguém o recebeu. Não é verdade. Tal como em vários momentos da história da humanidade, um punhado de poucas pessoas estavam
alerta, estavam despertos para aquilo que haveria de acontecer. E a profecia do nascimento de Jesus tinha sido feita em Daniel, e nós vemos isso, sabemos isso perfeitamente. Daniel, claramente, nós conseguíamos chegar quase ao ano em que Jesus haveria de nascer. Foi por isso que os magos lá conseguiram chegar, porque estudaram as profecias. Foi por isso que homens como Simeão e Ana, e não só, vamos ver lá mais à frente que há mais personagens envolvidos neste episódio e que aguardavam a vinda de Jesus, estavam alerta, estavam ansiosos. E o que é curioso é que este homem, já de uma certa idade, eu imagino que nas suas orações pedia a Deus: por favor, meu Deus, poupa a minha vida até eu ver com os meus próprios olhos a glória da redenção que tu nos enviaste. E ele mesmo diz, não é? Foi-me revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E naquele dia em que José e Maria, para dar cumprimento àquilo que tinha sido determinado, quando apresentaram diante do templo para dedicar Jesus, como cidadãos anónimos, eu imagino a grande azáfama que ia no templo naquele dia, e José e Maria, provavelmente Maria com a criança ao colo, entraram pelo templo adentro e eram anónimos no meio da multidão. Anónimos para toda a gente, menos para estas duas personagens. Simeão, diz-nos o relato, foi movido pelo Espírito. Imagino que ele sentiu dentro de si um desejo ardente de ir ao templo e exatamente no momento em que Jesus era apresentado, no exato momento em que Jesus entrava também no templo. Mas aquilo que eu mais admiro nesta personagem de Simeão é logo no início, quando nos é dito que Simeão esperava a consolação de Israel. E a minha mensagem de hoje é precisamente sobre a esperança. Esperança em duas perspectivas diferentes. Porque vamos ver que estas duas personagens olhavam para Jesus e a sua aspiração em relação a Jesus era diferente. Este homem aspirava pela consolação. O que é isso? Pelo consolo de saber que a humanidade não tinha sido entregue à sua própria sorte. Era um homem que certamente estudava a Escritura e sabia o significado de Jesus Cristo. Tanto que, quando nós vamos ler a seguir a bênção que ele dá e o cântico que ele faz, ele é incrivelmente certeiro naquilo que ele afirma. Se calhar este homem, olhando para Jesus como um menino, teve uma percepção melhor acerca da missão de Jesus do que os seus discípulos que viveram com ele 3 anos e meio. Antes disso, de tudo, ele compreendeu claramente o que é que Jesus significava. Esperar a consolação. Reparem que no contexto sociopolítico do tempo de Jesus, os tempos eram tribulados, eram tumultuosos, uma grande instabilidade político-social. Eles estavam a ser ocupados, estavam a ser sobrecarregados com impostos injustos. Uma vida difícil. Mas o que motivava este homem a continuar a viver era esta tranquilidade de esperar pela consolação que só seria dada através do nascimento de Jesus. Esperar pela consolação. Esperar que qualquer coisa da parte de Deus que nos dê a tranquilidade de espírito necessária para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. E eu acho isto admirável no ser humano. Alguém que é capaz de colocar toda a sua confiança num ser que não vê, num ser com o qual nunca falou, mas que acredita que esse ser desempenha um papel importante na sua vida. E que no futuro os seus problemas irão ser resolvidos. Depois temos Ana. Ana é um caso também extremamente curioso. Reparem, não sei se vocês repararam no detalhe, às vezes nos detalhes é que está a riqueza do texto bíblico, não é? Estava ali a profetisa Ana, no versículo 36, que quiserem acompanhar, filha de Fanuel, da tribo de Azer. A tribo de Azer não é a tribo nem de Judá nem de Benjamim. A tribo de Azer é uma das tribos do norte. Quer dizer que esta família resistiu à dispersão que houve quando Samaria foi conquistada e o reino do norte praticamente fragmentou-se e acabou por desaparecer.
Eles misturaram-se com os povos que os assírios e sobretudo os babilónicos mais tarde colocaram naquela zona para povoar a terra, e depois gerou uma amálgama de gente que viria a dar origem aos samaritanos. Mas por alguma razão a família desta senhora, apesar de ser das tribos do norte, manteve-se fiel, manteve-se íntegra aos princípios de Deus. E agora encontramos esta senhora, muitos anos depois, já idade bem avançada, não é? 84 anos, se não estou em erro. À espera. Com uma esperança também no seu coração. E o texto, reparem a introdução que é dada aqui. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações, de dia e de noite. Impressionante. Se calhar a maior parte de nós pensaria assim, com 84 anos é deixarmos de estar sentado numa cadeira à espera que os dias passem. Isto é a prova mais que real que a idade não é um fator para nos levar a afastar ou aproximar de Deus. Não. Nós podemos ter Deus como nossa companhia em qualquer idade, qualquer fase da nossa vida. Esta mulher com 84 anos, com todas as limitações que ela eventualmente teria, era uma membra ativa da comunidade. E chegando à mesma hora, dava graças a Deus, portanto, quando ela encontra também Jesus, e lá está, também tem compreensão do que é que está ali à sua frente, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino. E agora reparem nesta frase, que sempre foi um dos versículos que eu tenho sempre na memória. Versículo 38. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Estas duas personagens não eram as únicas. Haveria em Jerusalém muito mais pessoas que aguardavam a vinda de Jesus. Portanto, Jesus não veio de forma anónima. É evidente que veio de forma anónima para a maior parte das pessoas, veio de forma anónima, se calhar, para os líderes religiosos do seu tempo. Mas havia um punhado de pessoas fiéis que sabiam exatamente o que é que estaria para se passar. E qual era a esperança desta senhora? É ligeiramente diferente da esperança de Simeão. Ela esperava a redenção. Não é? Porque ela foi a correr, a contar a novidade a todos os que esperavam, como ela, certamente, a redenção de Jerusalém. É uma perspectiva diferente para nós olharmos para Jesus. Podemos olhar para Jesus como aquele que nos dá o Consolador. Aliás, qual é um dos seus nomes? Consoladora. Mas é também o Redentor. E esta mulher tinha consciência que seria através de Jesus que o abismo que tinha sido criado entre o homem e Deus iria ser ultrapassado. Jesus veio estabelecer uma ponte que nos voltou a pôr de novo em contacto com Deus. Duas formas diferentes. Esperança na redenção e a esperança na consolação. Eu acho que são dois dos atributos que nós também podemos ter ainda hoje. Mas eu rapidamente vou-vos falar de três questões que eu acho que são importantes aqui e que nos ajudam a perceber o porquê destas pessoas serem assim. Elas tinham esperança em Deus porque elas tinham uma ligação a Deus. Elas confiavam no seu Deus. E porquê é que elas confiavam em Deus? Eu acho que há três áreas que nós podemos encontrar aqui que nos ajudam a perceber o porquê de eles serem assim e que nos ajudam a perceber o porquê de nós podermos ser assim. Em primeiro lugar, a questão da adoração. Reparem que ambos, a primeira atitude que tiveram quando viram o menino foi qual? Adorar. Não é? Simeão até fez um cântico. Reparem no versículo 28. Ele tomou o menino nos braços e automaticamente, imagino, com lágrimas nos olhos, louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Quando nós, na altura do Natal, olhamos para a representação
do menino Jesus, espalhada cada vez com menos frequência, infelizmente, por aí, qual é o nosso pensamento? Olhamos para aquele menino, para aquele retrato daquele menino e pensamos, graças a Deus, não é? Porque aqui está a minha salvação. Os meus olhos já viram a minha salvação, a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Mais um detalhe delicioso. Um homem que estava à frente do seu tempo. Enquanto que a maior parte dos líderes religiosos estava preocupado em que os judeus tivessem o exclusivo da salvação, este homem já estava a dizer, este Jesus é a esperança da salvação para quem? Para os gentios e para os judeus. Só pode ser um homem que tinha que ser necessariamente influenciado pelo Espírito. Mas esta atitude de adoração permanente é importantíssimo para nós termos um contacto próximo com Deus. Reparem que Ana, a sua vida era uma vida de adoração. Porque o texto diz-nos que ela jejuava, não é? E louvava dia e noite. A sua vida era uma vida de adoração. Depois, o segundo elemento que é fundamental para nós, seres humanos, para nos podermos relacionar com Deus, é o testemunho. O que é que Ana fez? A primeira coisa que ela fez, quando viu com os próprios olhos a notícia, o que é que ela fez? Foi a correr contar a Jerusalém tudo aquilo que ela tinha presenciado. Nós podemos estar muito gratos a Deus pelo facto de Ele nos ter dado a oportunidade de o conhecermos e de podermos ter uma relação com Ele. Mas não seremos pessoas completas enquanto nós não partilharmos este sentimento com outras pessoas. O testemunho, a partilha. E reparem, quando eu falo testemunho, por favor, não me levem o testemunho para as formas institucionais como a Igreja às vezes faz o testemunho. Não é o departamento de evangelismo, não é uma forma de trabalho A, B, C. Não é isso que estamos a falar aqui. Quando nós estamos contentes com uma notícia que ocorre na nossa vida, ninguém nos consegue calar. Eu agora estou a olhar ali para a Joana e eu estou agora veio-me à memória este exemplo. A Joana este ano vai casar. É natural que nas conversas que ela tem com os amigos, com as pessoas que estão à sua volta, ela fala do seu casamento. Porque é algo que ela está tão entusiasmada e tão contente que quer partilhar isso com toda a gente. Se nós não temos o mesmo entusiasmo acerca de Jesus e de Deus, é porque se calhar nós não sentimos a alegria contagiante que esse relacionamento com Deus deve encher o nosso coração. Estas duas personagens, eu consigo imaginar na minha cabeça a cena, Ana, com 84 anos, a flutuar pelas ruas do templo abaixo, a correr para ir contar a notícia às outras pessoas. Tal era o entusiasmo dela. O testemunho tem esta dimensão importante. E, finalmente, a esperança. Nós temos que ser veículos de esperança. Sobretudo quando os tempos são complexos, quando os tempos são conturbados, nós temos que ser a fonte de esperança e não a fonte do desânimo. E eu às vezes vejo cristãos com expressões de desânimo, com expressões de queixa, de lamúrias. Não consigo perceber. É evidente que nós temos que ser realistas e temos que compreender o mundo em que vivemos e as dificuldades do mundo em que vivemos. É um facto. Mas a nossa atitude perante essas circunstâncias e perante esses problemas da vida deve ser uma atitude positiva, construtiva. Às vezes Deus serve-se de nós para chegar a terceiros. Assim como se serviu de Simeão e de Ana para chegar aos outros, Deus também se quer servir de nós. Se eu me lamuriar, se eu me queixar, se eu fizer 30 por uma linha, eu não vou ser mais um a fazer isso. Se eu tiver uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, eu vou fazer a diferença na vida das pessoas.
E o que as pessoas hoje precisam é disso, é de alguém para o qual elas possam olhar e ver, não, ali está um indivíduo que no meio da confusão em que nós vivemos é capaz de manter a lucidez. Alguém que nós podemos confiar na sua palavra, podemos confiar nas suas atitudes. Mas para conseguirmos fazer isso temos que ter estas características. Temos que ser homens de adoração, homens e mulheres de adoração. Temos que ser homens e mulheres de testemunho. Temos que ser homens e mulheres de esperança. Gostaria de vos convidar a ler um texto que se encontra em Isaías, no capítulo 40 e versículo 31. Isaías 40, 31. É um dos meus textos favoritos do Velho Testamento. E se não é o vosso ainda, eu vou fazer evangelismo, porque passa a ser. Porque é um texto muito bonito. Isaías 40, 31 diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isto mesmo. Aqueles que esperam em Deus, aqueles que têm confiança em Deus, ainda que sejam limitados os seus movimentos, eles voarão como águias. Ainda que haja restrições de deslocações, eles caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor é a solução para muitos dos nossos problemas. Às vezes nós não vemos soluções à nossa frente, mas mesmo assim esperamos no Senhor, ou devemos esperar no Senhor. Porque no tempo oportuno, no momento certo, Deus nos ajudará e Deus resolverá os nossos problemas. E às vezes, Deus não pode resolver os nossos problemas, pelo menos da forma como nós estamos à espera, porque isso iria ser mais negativo para nós do que positivo. E é por isso que nesta quadra natalícia que nós atravessamos, o meu desafio esta manhã é este. Tal como Simeão e Ana, nós precisamos de ver para além do menino Jesus. O menino Jesus é importante, mas mais importante é que esse menino nasceu, cresceu, fez homem e deixou-nos um legado que nós devemos honrar e respeitar. Nós intitulamos-nos como cristãos. Isso é uma grande responsabilidade. Porque quando os cristãos pela primeira vez em Antioquia da Síria foram chamados de cristãos, foi em sentido depreciativo. As pessoas dizem, olha lá estão aqueles a falar de Cristo, só falam Cristo, são mesmo cristãos. E nós que nos intitulamos de cristãos, falamos de Cristo? É Cristo que é o centro da nossa vida? Ou Cristo é uma vaga memória que nós relembramos esporadicamente, sábado após sábado, uma hora e meia por sábado? Se nós queremos ter o impacto que Ana e que Simeão tiveram, temos que ter as mesmas características que eles tiveram. Está ao nosso alcance. Ser pessoas cheias do Espírito de Deus. Não se consegue fazer isso num abrir e fechar de olhos. Isso leva uma vida. Uma vida de altos e baixos, em que cada vez vamos ter mais altos e cada vez vamos ter menos baixos. É um processo que é gradual. E mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós fracassamos, Ana e Simeão de certeza que fracassaram muitas vezes. Mas a esperança que eles tinham na consolação e na redenção em Cristo Jesus ajudou-os a levantar e a continuar a sua jornada. E por isso é que o meu desafio esta manhã para todos nós é que nós nos lembremos mais vezes destas duas personagens. Sobretudo na altura do Natal. E o resto do tempo também. Porque, como costuma dizer, o Natal é quando o homem quiser, não é? Porque são duas personagens que para mim exemplificam esta resiliência que o cristão tem que ter. De que seja qual forem as circunstâncias, sejam qual forem as incertezas que nos assolam, nós podemos ter a esperança no nosso Deus, que é o Deus da consolação e o Deus da redenção. A minha oração esta manhã é que realmente nós possamos, permanentemente, em todos os momentos da nossa vida,
confiarmos o suficientemente em Deus para não deixar que as tribulações, para não deixar que as incertezas da nossa vida nos consumam e, antes pelo contrário, sermos agentes de esperança que possam ajudar outros a encontrar esse Deus que nós amamos. Um bom sábado a todos.